Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou 019 da Engenharia Química da Unicamp, sou membro do PET e faço parte do Kilojoule, que é o nosso curso de ambientação para vocês passarem melhor do ensino médio para a faculdade. E eu vou estar aqui junto com o Caio, eu vou pegar a primeira parte, o primeiro bloco de matérias, e o Caio vai pegar o segundo, aqui de Física 1. E acho que eu falei tudo. Vamos direto para nossa aula, que vai ser sobre medição. Primeira parte da matéria de Física 1. Os tópicos abordados, a gente vai falar sobre massa, tempo, comprimento, sistema internacional, que é o SI, conversão de unidades e, por último, a gente vai fazer um exercício para vocês terem uma noção de como isso é cobrado e como vai ser cobrado na prova de vocês, muito provavelmente. Vai lá. Ah, Começando a falar sobre massa, tempo e comprimento, essas são as três grandezas fundamentais de comprimento. Então, falando especificamente da nossa matéria de Física 1, tudo que a gente for representar, escrever, calcular, se a gente for deduzir alguma forma, tudo vai estar baseado em três diferentes grandezas, que é a grandeza de massa, de tempo e de comprimento. E a gente representa a dimensão de massa com M entre colchetes, o L entre colchetes e o T entre colchetes. Então, M entre colchetes é a massa, L entre colchetes representa a dimensão de comprimento, o T entre colchetes a dimensão de tempo. Quando a gente fala dimensão de alguma coisa, significa que não é uma unidade de medida específica, mas sim o que ela representa. Por exemplo, libras, quilograma, grama, tudo isso representa a massa e tudo isso é a dimensão de massa. Mas quando a gente fala dimensão, não é nenhuma dessas específicas, sim como se fosse o agrupamento de todas elas. E através dessas três grandezas, aqui em Física 1, que as outras grandezas vão ser construídas. A gente vai ter as grandezas derivadas. São coisas construídas a partir dessas três. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a velocidade escalar ela é dada em metros por segundo. Metro é comprimento e segundo tempo. Volume é em metro cúbico. Metro cúbico é como se fosse comprimento ao cubo. A força é quilograma vezes metro vezes segundo ao quadrado. Então, quilograma massa, metro é comprimento e segundo ao quadrado é tempo ao quadrado. O trabalho é a mesma coisa que Newton vezes metro, que é quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Então, é quilograma massa, metro ao quadrado vai ser comprimento ao quadrado e segundo ao quadrado vai ser tempo ao quadrado. E a potência, que é a mesma coisa que joules por segundo, vai ser quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo, que é a mesma coisa que massa vezes comprimento ao quadrado vezes segundo ao cubo. Inclusive, a gente consegue perceber que não só a gente consegue construir grandezas, consegue construir coisas a partir de comprimento, massa e tempo. A gente consegue construir também a partir de coisas que já são construídas através dessas três grandezas. Por exemplo, se a gente pega a força e multiplica pela massa, a gente consegue, a gente chega na fórmula do trabalho. Se a gente pega o trabalho, divide pelo tempo, a gente chega na fórmula da potência. Então, através dessas grandezas derivadas, a gente consegue construir outras grandezas. Agora, puxar também para falar para vocês o que é a análise dimensional. Mais ou menos o que eu falei, a análise dimensional, a gente não se preocupa com a unidade, e sim com quais grandezas estão relacionadas com a construção dessa coisa, sabe? Por exemplo, metros por segundo, que é a velocidade escalar, é a mesma coisa que a gente pegar o comprimento e dividir pelo tempo. Então, metros por segundo, se a gente fizer a análise dimensional disso, da velocidade, vai ser L vezes t a menos 1, que é a mesma coisa que comprimento vezes tempo a menos 1. Isso se aplica a todas as outras coisas para a gente fazer a análise dimensional. O volume vai ser comprimento ao cubo, a força vai ser massa vezes comprimento vezes tempo ao quadrado, e a gente consegue fazer a nossa análise dimensional para saber quais dimensões então estão envolvidas na construção dessa grandeza para as coisas que a gente está usando aqui em Física 1.
Vamos falar do Sistema Internacional, que é o SI, que serve para padronização das unidades. Pensa só, eu estou aqui na minha casa, eu preciso medir uma mesa para fazer um experimento qualquer que envolve a medição de uma mesa. E aí, alguém que está lá na Unesp de Araraquara quer fazer a mesma coisa. Sei lá, alguém da engenharia de bioprocessos da Unesp de Araraquara quer fazer esse mesmo experimento que envolve medir uma mesa. Agora, como que a pessoa sabe que ele está medindo da mesma forma que eu? E é para isso que serve a padronização das unidades. Eu posso usar um metro, que é padronizado internacionalmente, que então, sempre que a gente for usar e fazer fórmulas, a gente vai trabalhar usando metro, não só metro, mas segundos e quilograma. Nossas fórmulas envolvem sempre quilograma, segundo e metro. Então, se eu medir a minha mesa baseada em metros, uma pessoa que está lá na Unesp de Araraquara vai saber quanto vale um metro. E assim a gente consegue medir, fazer esse experimento de medir uma mesa específica da mesma forma e a gente vai ter uma padronização. E é por isso que a gente usa sempre quilogramas, sempre segundo e sempre segundos e sempre metro. Na nossa matéria, para a gente usar as fórmulas que vocês vão precisar e tudo mais, a gente vai usar essas 3 unidades. Mas aí surge um problema. Nem tudo está em quilograma, nem tudo está em segundo e nem tudo está em metro. Para isso, a gente tem que aprender a converter. Por exemplo, de centímetros para metros, de libras para quilogramas, e assim vai. A gente precisa aprender a converter para a gente usar, porque sempre que a gente for usar, a gente vai usar nessas 3 unidades aqui que eu falei para você. E com isso, a gente cai na parte de conversão de unidades. Esse método de conversão de unidades é um método chamado conversão em cadeia. Ele funciona da seguinte maneira: a gente vai usar um fator de conversão para multiplicar o que a gente vai sair para chegar no que a gente quer. Esse exemplo aqui, a gente está convertendo minutos em segundos. Então, a gente tem esses 2 minutos para converter em segundos, a gente multiplica pelo nosso fator de conversão. Nesse caso, é 60 segundos dividido por 1 minuto. E aí a gente risca as unidades, minutos corta por minutos, e vai ficar 2 vezes 60 segundos dividido por 1, que é igual a 120 segundos. É assim que funciona. Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente, passo a passo, como vocês vão fazer isso. Então, a gente primeiro pega a quantidade que a gente quer na unidade que a gente tem e a gente vê para qual outra unidade a gente quer passar. Nesse caso, 2 minutos para segundo. A gente vai ter que construir nosso fator de conversão. Então, a gente precisa saber quanto em uma unidade equivale a outra. Nesse caso, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. E o que a gente faz é dividir um pelo outro. Pode ser 1 minuto dividido por 60 segundos ou 60 segundos dividido por 1 minuto. Como eles são iguais, dividir um pelo outro vai dar sempre 1. Então, tanto quanto a gente for multiplicar ele nas formas, não faz diferença. Se a gente inverter, não faz diferença também, porque eles são iguais. Então, a gente está dividindo uma coisa pela outra. Multiplicar isso por 3, por exemplo, vai dar 3 da mesma forma, e fazer inverso vai dar sempre 1. E o que a gente faz, já que a gente construiu esse fator de conversão, sabendo quanto em uma unidade é igual na outra unidade, a gente vai pegar e vai multiplicar o valor que a gente está saindo pelo nosso fator de conversão. Aí, 2 minutos vezes 60 segundos dividido por 1 minuto, o que a gente faz é cortar aqui as nossas unidades, e a gente chega aqui, vai ser 2 vezes 60 segundos, que é igual a 120 segundos. E assim que a gente consegue fazer a conversão. O interessante desse jeito de fazer isso é que você poderia muito bem fazer por regra de 3. O problema é que se você for fazer exemplos mais complexos, por exemplo, fazer mudança de velocidade e tudo mais, fica difícil fazer por regra de 3. Então, esse é como se fosse um método meio que universal para você fazer esse cálculo. E só uma dica aqui, se a unidade que você quer cortar ela não desaparecer, o que você faz é inverter o fator de conversão, porque provavelmente você multiplicou por ele invertido. Aí você invertendo de novo, você vai conseguir cortar. Então, exemplo da gente calculando 72 km por hora em metros por segundo, a gente tem 72 km por hora, a gente tem nosso fator de conversão para converter metros para quilômetros, então 1000 metros é igual a 1 quilômetro, a gente já multiplicou pelo fator de conversão, e agora a gente vai ter esse fator de conversão aqui para converter horas para segundos. 1 hora é igual a 3.600 segundos, multiplica por esse outro fator de conversão,
horas corta com horas, vai sobrar o segundo, e quilômetros corta com quilômetros, sobra o metro. E no fim das contas, a gente vai ter que 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. É por esse motivo que é interessante a gente usar esse método de conversão de unidades. Só uma dica que vocês podem aplicar no curso: converter quilômetros por hora para metros por segundo é uma coisa bem comum. Até, tipo, no meio dos exercícios, vocês vão fazer isso bastante, se vocês já não fizeram. E aí, vocês podem decorar que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só vocês dividirem por 3,6, e para vocês passarem de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês multipliquem por 3,6. O fator de conversão é 3,6, aí você só tem que se atentar se vocês dividem de quilômetros por hora para metros por segundo, ou se vocês multiplicam de metros por segundo para quilômetros por hora. Agora, para exemplificar, eu trouxe aqui uma questão que caiu na prova, na P1 do DIUNE do primeiro semestre de 2019. Eu vou dar um tempinho, vou pedir para que vocês pausem, para vocês terem tempo de fazer. E aí, assim que vocês tentarem fazer, vocês voltem, que a gente vai fazer. Eu vou fazer a resolução da questão para vocês corrigirem junto comigo. Já pode pausar. Bom, agora pegando para fazer a questão, espero que vocês tenham conseguido fazer. Essa é uma questão que envolve análise dimensional. Então, ela fala o seguinte: dada uma grandeza A, obtida a partir de outras B e C, tal que A igual a BM vezes CN, e supondo que A tenha dimensões dadas por LT, B tenha dimensões LT quadrado elevado a menos 1 e C tenha dimensões LT quadrado, os valores de M e N são... Aí ele fala que L representa a dimensão de comprimento e T representa a dimensão de tempo. Então, a gente tem o A, que depende de B e C. B elevado a M e C elevado a N. E aí ele define o A é igual a LT, o B é igual a L ao quadrado T menos 1, e o C é LT quadrado. E aí o que ele pede para a gente descobrir esses expoentes aqui, o M e o N. E como que a gente vai fazer isso? Aqui temos os dados problemas, o A vale isso, o A, a gente tem a igualdade entre todos eles, o A vale isso, o B vale isso, o C vale isso, e aí a pergunta que ele faz, quanto vale esses expoentes? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai pegar e substituir as equações 2 e 3 e 4 na equação 1. Então, a gente pega o valor de A, que é igual a LT, e substitui aqui. O valor de B, que é igual a L ao quadrado T menos 1, tudo isso elevado a M, e o valor de C a gente substitui também. Próximo passo, fazer a distribuição das potências. Aqui é parte de álgebra, coisa que vocês provavelmente aprenderam no ensino médio, mas se não aprenderam, eu trouxe aqui do lado um quadrinho para servir de revisão desse conteúdo. Fazer a distribuição das potências. Então, aqui a primeira regra é: se a gente tem uma potência, dois números multiplicados elevados a um expoente, o que a gente faz é distribuir esse expoente entre os dois. Então, o LT ele não tem nenhum expoente do lado de fora, a gente só copia ele aqui. Esse M, deixa eu pegar a caneta para facilitar. A gente vai ter que, o M e o N, a gente vai ter que multiplicar ele pelos valores de dentro. Então, a gente vai ficar 2 vezes M e menos 1M. Isso já está representado aqui e aqui. E a mesma coisa funciona com N. O N a gente multiplica ele pelo expoente do L, que é 1, então vai ficar N aqui. E a gente multiplica ele pelo 2, então vai ficar. Então, no final das contas, o LT continua igual, porque não tem nada do lado de fora, mas em vez da gente ter valores entre parênteses com o expoente do lado de fora, a gente passa o expoente para o lado de dentro. O próximo passo vai ser agrupar essas potências para que a gente tenha só um L com todos os expoentes e só um T com todos os expoentes. Então, a gente vai aplicar essa outra regra aqui, que se a gente tem bases iguais com expoentes diferentes, o que a gente faz é somar esses expoentes. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Daqui para cá, o que eu fiz foi só reescrever, mas deixar junto a base L e as bases T. Então, e daqui para cá, o que a gente vai fazer é aplicar essa regra aqui.
Então, a gente tem as incógnitas com base L, o que a gente vai fazer é somar. Soma 2m mais n, a gente vai ter L elevado a 2m mais n, e a gente tem as bases T, o que a gente faz é somar. Então, vai ficar 2n mais menos n. Só preste atenção no sinal de menos. Então, 2n mais menos m é a mesma coisa que 2n menos m. Então, o que a gente teve aqui, ao invés de ter bases separadas e coisas entre parênteses elevadas, a gente tem a mesma base. A gente conseguiu agrupar. O que a gente vai fazer agora é montar o nosso sistema para a gente igualar uma coisa com a outra e descobrir quanto vale o m e quanto vale o n, que é o que o nosso exercício pede no final. Então, a gente tem aqui LT igual a isso, e a única forma de que um lado da igualdade seja igual ao outro é que o L do lado esquerdo e seu expoente seja igual ao L do lado direito e o seu expoente, e o T do lado esquerdo seja igual ao T do lado direito com o seu expoente. Foi o que eu fiz aqui quando eu igualei isso aqui. Então, L a primeira vai ser igual a L a 2n mais n, e o T a primeira vai ser igual a T 2n menos n. Agora, para que essa igualdade ainda seja verdade, a gente é uma necessidade que, já que as bases são iguais, a única coisa que está diferente são os expoentes. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, os expoentes de um lado têm que ser igual aos expoentes do outro. Isso vale para o T também. Os expoentes de um lado têm que ser igual aos expoentes do outro. Que a gente vai chegar nesse sisteminha de equações. Então, 2m mais n, que é o expoente do L do lado direito, tem que ser igual a 1, que é o expoente do L do lado direito. E 2n menos m, que é o expoente do T do lado direito, tem que ser igual a 1, que é o expoente do T do lado esquerdo. E nosso trabalho para finalmente responder o que a questão pediu vai ser resolver os sistemas. Aí vocês podem fazer da forma como vocês preferirem. Vocês podem fazer por substituição, vocês podem usar a matriz, vocês podem multiplicar, por exemplo, a equação de cima por menos 2 e somar, e você vai cortar as coisas. E aí, a forma de resolver esse sistema vocês podem fazer como vocês preferirem. No final das contas, a gente vai chegar aqui, m é igual a 1/5 e n é igual a 3/5. Tudo isso usando meio que análise dimensional, igualando as bases, igualando os expoentes e fazendo essa parte da álgebra, que é lidar com potências e tudo mais. E aí a gente chega aqui a alternativa correta, a alternativa D. Tem mais exercícios, inclusive eu coloquei na lista para vocês, mas sobre a lista eu vou falar mais para frente. Então, revisão e resumo. Nossa matéria de Física 1 se baseia em 3 grandezas, massa, comprimento e tempo, e usando o sistema internacional, vai estar em quilograma, metros e segundo. Isso vocês têm que se certificar de que vocês estão usando quilograma e metro e segundo na hora de fazer as contas. Mas se não tiver, não tem problema, porque a gente pode usar a conversão em cadeia para passar tudo para o sistema internacional, que serve para deixar, para unificar as medidas e igualar. E acabou nossa primeira aula, é isso, a gente tem mais aulas pela frente, mas por hoje é só. Tem a lista de exercício 1, que tem exercício muito parecido com o que a gente fez na aula, que é referente ao capítulo 1 de medições. Se vocês tiverem dúvida, vocês quiserem uma leitura, peguem o Halliday da 9ª edição do capítulo 1, foi onde eu me baseei para construir essa aula. Se vocês tiverem dúvidas, surtos, ou vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, sobre faculdade e tudo mais, teremos nossas aulas síncronas, temos o calendário, peço que vocês verifiquem quando essa aula é referente, para caso vocês tenham dúvida. Temos o Discord, tem o WhatsApp, sintam-se 100% à vontade para tirar dúvidas, para conversar, para perguntar, e não até coisas que não são unicamente referentes à matéria. E deixar aqui as referências que eu usei para fazer essa aula. Espero que tenham gostado. Por hoje é só e espero ver vocês na próxima aula. Valeu!